Olá, boa noite. Boa noite para todos e todas. Nós estamos aqui em mais um bate-papo, mais uma live aqui no Sem Fuleiragem. Hoje com a nobre presença, ilustre presença do professor Antônio Celso Ferreira, que pela terceira vez está aqui com a gente, hoje debatendo o tema a legalização das drogas e a reconstrução nacional. Boa noite, professor. Prazer recebê-lo novamente aqui com a gente. Boa noite, meu caro. Boa noite toda a equipe do Sem Fuleiragem. Eu estou aqui já como arroz e festa, né? E estou aqui pronto para o suplício. Mas é um prazer falar com vocês e, sobretudo, tratar de um tema tão difícil, tão polêmico. Espero poder tratar com a seriedade que é necessário. Então, Maravilha. muito obrigado pelo convite. Vamos daí? Quem vai? Boa noite, professor. Valeu pela presença aí. Vamos lá, pessoal. Tem bastante gente aqui já. Quem quer começar aí indagando, professor? Eu não ouvi, Gustavo. Começa, Fabinho. Estava dando boa noite para o senhor. Gostei do livro que ilustra a sua prateleira aí, professor. Eu vou falar sobre ele depois. Maravilha. Eu vou falar sobre ele depois. Posso começar, pessoal? Por favor. Posso ter as honras? Vai nessa. Tenha a honra. Maravilha. Seja muito bem-vindo, professor. É sempre um prazer estar aqui conversando com você aqui. Esse tema foi proposto pelo próprio professor, ele faz parte de uma série, né? Acho que ele vai poder explicar isso bem. É uma série de pontos que o professor ele está analisando, elencando, para que a gente possa repensar e pensar como vai ser o nosso país no futuro, né? Como reconstruir o Brasil e quais são os pontos, os nós que precisamos desatar ao longo aí desse futuro que parece um pouco tenebroso. E como diria o Zizek, na verdade tem uma luz no fim do túnel, é o trem que tá vindo em nossa direção. Então, seja muito bem-vindo, professor, e dou as honras para o senhor explicar por que desse tema, qual é a importância de debater o tema da legalização das drogas para reconstruir o Brasil. Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta inicial que deve ser feita e que me permite introduzir essa questão. Nós vivemos um momento terrível, talvez o mais trágico da história do Brasil como país independente, sob uma pandemia que não consegue arrefecer, que não conseguimos arrefecer ainda, com uma enorme expectativa sobre o que poderá ser no pós-pandemia, uma vez que o país está praticamente destruído. Sua infraestrutura, seu sistema político, sua estrutura social, nossos valores nacionais, nossa cultura, nós estamos sob uma guerra ininterrupta. E, ao pensar nessa guerra, eu gostaria que vem de longe e que está incursa no imperialismo dos Estados Unidos, desde o pós-guerra, mas principalmente a partir dos anos 70 e 80, vivemos essa guerra que levou quase que à destruição completa do país mais recentemente.
Então, eu quero falar aqui como historiador. O historiador tem a obrigação de ir além da superfície dos fatos, da ligeireza dos fatos. Ele tem que buscar em profundidade os processos sociais, os processos políticos, os processos militares, os processos ideológicos, e isso só pode ser compreendido numa dimensão temporal maior. É por isso que tanto nos equivocamos e não compreendendo o que está acontecendo, porque nós tendemos a ficar no imediato, na superfície desses fatos. E, portanto, eu quero entender esse momento como resultado de duas guerras a que fomos submetidos desde os anos 70 e 80, e que, pela incapacidade das nossas classes dirigentes, não conseguimos enfrentar essas duas guerras que levaram à destruição da própria nova república instalada desde 85 ou da Constituição de 1988. Eu estou falando, em primeiro lugar, da guerra às drogas, que se inicia desde o governo Nixon, ainda na década de 70, mas que se expande para a América Latina nos anos 80 e 90 e continua até hoje. O combate às drogas, essa guerra que matou milhares de pessoas, encarcerou outras milhares, formou o crime organizado no Brasil, levou à formação do grande crime organizado no Brasil. Basta pensar que o PCC nasce exatamente nessa época dos anos 80. Levou a criminalidade a índices insuportáveis e provocou os dois fenômenos que vão aparecer no governo Bolsonaro. De um lado, as milícias, que começam a se formar exatamente como subproduto da guerra às drogas. O Rio de Janeiro é o modelo, mas isso se expande pelo país, dadas as conexões das milícias com as polícias militares, com juízes e mesmo com as organizações criminosas e, mais recentemente, com a baixa oficialidade das Forças Armadas, e isso vai constituir o pilar armado do governo Bolsonaro e que o sustenta até hoje. O outro produto da guerra às drogas foi a expansão surpreendente, rápida e perversa do fundamentalismo evangélico messiânico radical, que nasceu também do combate às drogas, se alojou nas periferias, se alastrou pela televisão brasileira, vampirizou mentes e consciências, construiu valores anticientíficos primitivos e assola o país. Este é o outro pilar do governo Bolsonaro, o fenômeno evangélico. Ambos nascem em conexão com o narcotráfico e ambos crescem com a guerra às drogas. Essa é a Primeira Guerra. Daí nasceram essas duas forças
que hoje estão no comando do país. A Segunda Guerra começa a partir dos anos 2000 e a ela damos o nome de Guerra Híbrida Global. Eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando como ele é definido pelos especialistas, né? Os que formularam essa noção. Essa guerra híbrida global, que envolve o combate ao terrorismo, não deixou de lado a guerra às drogas. Vai além, não é? Interferindo nos países sob as diversas formas, sanções econômicas, introdução de agências internacionais de espionagem, controle cibernético, difusão de fake news. Tudo isso é parte da guerra cibernética, que que cresceu no Brasil, especialmente, a partir do momento em que o imperialismo norte-americano se volta para a América Latina, empregando também o seu modelo de revoluções coloridas, avança através dos movimentos de 2013, infiltrando-se nele, avança no golpe do impeachment, avança com a Lava Jato e, assim, também contribuindo para a destruição das classes dirigentes tradicionais, criadas pela democracia pós-1980, que estão inteiramente destruídas. Os partidos, os líderes, seus líderes principais. Enfim, essas duas guerras destruíram o Brasil. E nesses escombros, as duas forças que surgiram para garantir a ascensão de Bolsonaro foram essas. As milícias, em seu sentido amplo, nascidas lá atrás, e os evangélicos, que estão no governo, tremendamente evangélicos. Então, eu começo por aí e concluo preliminarmente, muito preliminarmente, que a única solução, ou a principal solução para a reconstrução desse país no pós-pandemia é a solução sensata da legalização das drogas para pôr fim a essa guerra interminável e podermos recomeçar com novas bases científicas, tecnológicas, de infraestrutura, no seu sentido mais amplo, para a reconstrução desse país. Então, é essa a minha introdução. Professor, dados do Instituto Carioca de Criminologia, dos professores doutores Nilo Batista, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, e da esposa dele, a Vera Malaguti, apontam que morre mais gente na guerra às drogas do que propriamente pelo consumo de drogas, por overdose e outros tipos de problemas decorrentes das drogas. A quem interessa o discurso de que as drogas são proibidas por uma questão de saúde pública? Em primeiro lugar, aos próprios traficantes, ao grande narcotráfico, que é global, mas tem figuras, lideranças proeminentes, grupos no próprio país. E no sistema político, nós sabemos disso. Ainda há pouco tempo, houve aquele escândalo da apreensão da cocaína em aviões do senador Mineiro, episódio nunca esclarecido e vergonhoso para todos nós, não é? Depois, o episódio da apreensão de cocaína em aviões que acompanhavam o Bolsonaro em viagem internacional,
e o militar, embora punido na Espanha, continua recebendo os seus proventos militares. Então, em primeiro lugar, aos grandes narcotraficantes que são que estão entranhados no sistema político, no sistema judiciário e na polícia. Em segundo lugar, as igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas, que vivem do narcotráfico, porque é o narcotráfico que lhes permite manter sob controle as periferias brasileiras, onde eles sugam consciências. Não é? Nas cadeias que os pastores buscam suas ovelhas, prometendo-lhes salvação e crescimento. No entanto, acolhendo traficantes dentro das próprias igrejas, quando não praticando lavagem de dinheiro. Isso tudo precisa ser investigado. Se observarmos, se tivermos a coragem, a chamada esquerda brasileira, os setores progressistas brasileiros, os jornalistas brasileiros, os intelectuais brasileiros saírem de suas confortáveis cadeiras e irem para as periferias de todas as cidades brasileiras, não só o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer outra, encontrarão ao lado de uma biqueira um templo evangélico. Os evangélicos fornecem a salvação e o crescimento e, ao mesmo tempo, trabalham e alimentam o círculo vicioso do tráfico e vivem às custas do combate às drogas através das suas entidades filantrópicas que se propõem a curar jovens dependentes, na verdade, os submetem à lavagem cerebral e vivem às custas do dinheiro público, porque é com o dinheiro do governo federal que repassa a essas entidades, e aí entram também entidades católicas, espíritas, ou até não confessionais, que vivem desse saque do dinheiro público. Isso, representantes de vários partidos, inclusive do PT, participam dessa partição do dinheiro público com propósito, supostamente, de cura. Então, essas são as forças, e as forças do deep state brasileiro, todas, não é? Que estão no subterrâneo da grande política brasileira. É por isso que não se fala em legalização das drogas. Nenhum partido, nada mais. Ninguém. Nos anos 80, o próprio PT, que nasceu com uma proposta de legalização das drogas e elegeu os primeiros deputados com essa bandeira, abandonou essa proposta. O PSOL ainda carregou por algum tempo e ainda carrega, mas arrefeceu a sua luta. E, desde então, o próprio PT se tornou refém das forças evangélicas também, além de outros partidos. Então, eu penso que é por aí. Eu estou sendo muito duro, mas é necessário dizer. Passo a bola para vocês. Vai lá, galera, quem quer? Depois eu tenho uma pergunta. Quer mandar, Vale, aí? Opa, falo daqui. Boa noite, professor. Se discute muito a questão da legalização, né? Mas acho que se tem assim, né? As pessoas que são contra têm essa ilusão, achando que a legalização vai acabar facilitando o consumo. Só que uma legalização, você coloca algo na lei. Ou seja, hoje, com a proibição de algumas drogas ilícitas, é mais fácil você
comprar uma pedra de crack do que você conseguir um menino de 16 anos comprar cerveja. Ou seja, ele tem mais dificuldade, esse menino de 16 anos, comprar cerveja do que comprar uma pedra de crack. Como poderíamos estar discutindo essa questão para falar assim que a legalização seria mais uma questão de saúde pública, pois as pessoas já estão sabendo o que está consumindo, do que manter essa proibição que só anda matando preto e pobre nas periferias do Brasil inteiro? Sim, essa é uma questão muito importante. O problema é que, por força desses grupos repressivos, um militar, que é a milícia, né, no seu sentido amplo, como eu já falei, e o outro, ideológico, que são os evangélicos, e não só os católicos tradicionais, e isso tudo também já está na cultura, não é? Nas classes populares todas, todos pensam dessa forma conservadora, sem compreender os fatos, não compreendem que a legalização pode ser a solução. Por quê? Vigora aquela lenda urbana de que a maconha é a porta de entrada para todas as drogas, o que é comprovadamente falso, não é? A maconha é o que sustenta o narcotráfico. Ela fornece aquela grana, não é, que mantém o narcotráfico, já que a cocaína é mais cara. E o crack é um subproduto de tudo isso, é um resto, né? É um horror perigosíssimo. Esse é encontrado muito barato em qualquer lugar, em qualquer biqueira, em qualquer lugar onde os pequenos traficantes atuam. Como mostrar isso, que é um problema, que isso deva ser tratado como um problema da saúde pública? Há experiências que mostram isso desde 2014 para cá, ou um pouco antes. A primeira experiência foi em Portugal, que, embora não tenha legalizado as drogas, as descriminalizou e passou a tratar como problema de saúde pública os dependentes das chamadas drogas mais pesadas, algumas que não são muito usadas no Brasil, como a heroína, ópio nem tanto mais, né? Mas principalmente a heroína, mas também a cocaína, para aqueles dependentes mesmo de longa data, e a maconha passou a ser adotada como terapêutica de ajuda para a redução dos danos. Haddad tentou fazer isso em São Paulo, numa política correta, que também foi incompreendida inteiramente pela população. Essa política deu certo em Portugal e deu certo em outros países também, na Holanda. A Holanda é a pioneira da legalização da maconha, pelo menos, não é? Das drogas, e lá também o sistema de saúde promove a política de redução dos danos. Enfim, é preciso compreender o problema na sua dimensão de saúde pública, mas também na sua dimensão de política, que que envolve também aspectos econômicos, se quisermos aprofundar o assunto. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode dizer é isso. A guerra mata muito mais, matou, nós já temos mais de 40 anos de guerra às drogas, e as nossas cadeias estão lotadas de pequenos traficantes, porque os narcotraficantes grandes não vão para a cadeia. O senador do pó não foi para a cadeia, não é? O candidato à presidência da República relacionado ao pó não foi para a cadeia. Esse militar que foi na comitiva do Bolsonaro não foi para a cadeia. Quem vão para a cadeia são os aviãozinhos do tráfico, são os deliveries do tráfico.
esses meninos que às vezes sustentam famílias e que são milhares, e que não temos nenhuma estatística clara de quantos são que vivem do negócio do pequeno tráfico, vendendo aquela porção pequena de maconha ou de cocaína, e que são presos, ficam presos provisoriamente durante anos. Eu levantei os dados aqui no Brasil, isso foi dito pela própria Carmen Lúcia. Deixa eu ver se eu localizo aqui, pela própria ministra Carmen Lúcia. Presos no Brasil em 2018, 605 mil presos, 40% em situação provisória. E não há habeas corpus que resolva esse problema, porque não são dados. E quem são eles? São os pobres, são os pretos, principalmente. E aí a distorção em relação à discussão sobre o racismo. A discussão sobre o racismo está ligada à guerra, está ligada a essa grande questão que é social, que é econômica e que é militar. Se não legalizamos as drogas, não há preconceito que possa ser derrubado, porque são eles a maioria do tráfico, evidentemente. População mais pobre, mais desassistida pelo Estado, e que estão em todas as periferias do nosso país, em todas as favelas, que passaram a ser chamadas de comunidades, para amenizar o termo favela. Enfim, Professor, creio que era isso que você tinha perguntado, né? Isso. professor, nós na sexta-feira entrevistamos o Valois, que é também um juiz bem libertário no Brasil, tem posições interessantes quanto a essa questão dos presídios, da guerra às drogas. Eu não assisti, mas eu fiquei interessado, depois não tive tempo de ver. Foi bem interessante. E essa questão que eu acho, né, essa questão do guerra às drogas, quando você utiliza, né, ou cunha esse tema guerra às drogas, você deixa essa ideia de um inimigo abstrato, né? Porque as drogas, elas não existem como pessoa, elas são um produto. Mas, na verdade, por trás dessas drogas, existem pessoas que estão comercializando essas drogas, e a comercialização dessa droga, o combate a essa droga, a guerra a essas drogas, é uma guerra contra essas pessoas, e não contra esse produto. Porque o produto continua sendo vendido desde quando a guerra se iniciou, quiçá até mais do que antigamente. Mas é um higienismo social, porque você tem um inimigo do Estado. Hoje, o pequeno traficante de periferia, preto, pardo, ele tem um direito que ele é visto como um inimigo do Estado. E o sistema repressor do Estado, a forma como o Estado se estabelece dentro desse direito punitivo, trata esse pequeno traficante como se ele fosse um grande criminoso. E, na verdade, ele está ali, na esquina de uma periferia, vendendo pequenas porções de maconha. E aí o Valois até citou um exemplo, que o pequeno traficante, ele vende aquilo que outra pessoa quer comprar. É diferente do assaltante, que assalta e a pessoa não quer entregar o patrimônio. O traficante vende aquilo que a pessoa quer. E ele é tido por esse sistema repressor do Estado como um super criminoso, como um criminoso que precisa de todas as medidas coercitivas do Estado. Hoje, os dados do IBCCRIM demonstram que a maior parte dos traficantes respondem ao processo preso. Isso não existe em crimes do colarinho branco, isso não existe em crimes de licitação, isso não existe em crimes contra a vida até. E com o traficante, ele é tido como um inimigo do Estado. Então, essa ideia que cunharam e está no imaginário coletivo, não, nós temos que reprimir as drogas, na verdade não são as drogas. Ninguém quer acabar com as drogas, porque as drogas têm um fim econômico, isso gera riqueza. Querem uma política, através desse inimigo abstrato, que são as drogas, higienizarem a população, diminuírem essa clientela anônima das periferias e encarcerar todo mundo. Fizeram isso
com os manicômios, quando encarceraram por qualquer motivo, e agora estão encarcerando pequenos meninos da periferia, dando penas altíssimas para ele, nessa ideia de que existe um inimigo comum da sociedade, que são as drogas. Na verdade, o inimigo é o preto, pobre, periférico, favelado. O que o senhor acha disso, professor? Exatamente isso, eu concordo inteiramente. É isso. E mais, quero acrescentar, são meninos, às vezes, pais de família, e filhos daquela vozinha que vai frequentar os cultos. E lá os pastores falam contra as drogas, oferecem apoio a esses meninos, mas os mantêm no mesmo círculo vicioso, não é? Porque se aproveitam também disso. Mas, indo ao ponto que você colocou, é exatamente isso. A polícia, como começa tudo? Com a extorsão feita pela polícia. Porque a polícia vai para pegar esses pequenos traficantes, pega seus produtos, ela mesma revende, ela some com essa produção. Outro dia sumiu de uma delegacia, não sei quanto, qual é o peso lá, a quantidade de maconha. Foram 56 quilos de maconha. E alegado que os ratos comeram. Extorquem esses meninos, não é? Eles estão submetidos a uma perseguição implacável, ou dão dinheiro para poderem continuar atuando e se sustentando e sustentando suas famílias. Porque isso é uma população que está trabalhando, esse é o trabalho, não é? E que vai presa por pequenas quantidades de drogas e, às vezes, plantadas pela polícia quando ela está punindo determinados grupos em benefício de outros, porque a polícia atua dessa maneira, protegem alguns, não é, daqueles que ela consegue mais extorquir mais. Então, e a justiça opera como sustentáculo dessa ação genocida, porque ela mantém na cadeia esses jovens que estão lá pegando Covid, esse ambiente deplorável das cadeias e que não tem, que não conseguem se livrar dessa repressão, que é uma repressão do Estado aos pobres, não é? E essa guerra vem de longe. Se quiserem, vem do período do começo do século XIX no Brasil, se bem que não tão ainda da maneira como é hoje. Ontem eu compartilhei um post, não é, de um pesquisador que descobriu lá o Código de Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830, que resolve punir aqueles que fumavam e vendiam o pito de pango, que era o nome, o pango era a maconha que os negros usavam, e que, desde o início do período colonial, eles plantavam no meio da cana-de-açúcar, e era meio permitido, etc., mas que começa a ser perseguido à medida que, entre os escravos urbanos no século XIX, por preconceito, por racismo, né, e dava 3 dias de cadeia se fossem pegos. Mas esses são, assim, houve em vários momentos, né, perseguições, repressões desse tipo. Mas é a partir dos anos 80 que isso ganha corpo. Eu vou citar alguma bibliografia para ajudar a mostrar aqui, aí dou um intervalinho enquanto a gente vai pensando em encadear. Para entender essas duas guerras a que estamos submetidos, sem percebermos, guerras imperialistas, mas das quais participam vassalos brasileiros, políticos brasileiros, militares brasileiros, não é? Líderes brasileiros, a mídia brasileira, muitas vezes, os setores da mídia, não é? E as igrejas brasileiras, eu acho indispensável ler esse livro que eu ando fazendo propaganda quase todo dia, em qualquer live,
porque eu acho que todo cidadão brasileiro deveria ler. Formação do Império Americano, de Luiz Alberto Muniz Bandeira. Isso. Formação do Império Americano, da guerra contra a Espanha no começo do século XX, né, à guerra no Iraque. Esse livro foi escrito pelo grande historiador e nacionalista brasileiro, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que morreu recentemente, inteiramente triste e desalentado com o Brasil. Ele também escreveu o livro A Desordem Mundial, um livro claro, simples, didático, que pode ser lido por qualquer pessoa. Não precisa ser acadêmico, não precisa ser intelectual, pode ser aluno de primeiro e segundo grau. Qualquer jovem pode entender o que ele está dizendo. E mostra como essa política imperialista dos Estados Unidos, ela se origina, se fortalece na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, eles se tornam hegemônicos no mundo. E com o fim da Guerra Fria, quando ainda existia a União Soviética como um contraponto a esse poder imperialista, uma vez destruída a União Soviética nos anos 80, né, e os Estados Unidos, então, imperam sobre todo o mundo, impondo seus costumes, impondo suas mercadorias, impondo a sua religião, impondo sua sexualidade, impondo seus valores psicóticos herdados de uma colonização feita por calvinistas fanáticos, os puritanos, e que marcou a alma e a cultura estadunidense até hoje. Nos Estados Unidos se deu um fenômeno idêntico ao do Brasil, porque o feitiço voltou também contra o feiticeiro. A guerra às drogas, declarada pelo presidente Nixon em 1971, ela também inchou todas as prisões estadunidenses, que viraram também, foram privatizadas e se tornaram objeto de uma grande especulação econômica, uma indústria milionária, a indústria das prisões, onde foram encarceradas boa parte da população negra dos Estados Unidos, a partir do governo Nixon, e essa guerra também destruiu a classe dirigente norte-americana, destruiu os partidos políticos e colocou no poder um louco como Trump, assessorado por evangélicos psicóticos, que pensam que o mundo deva ser guiado pelas leis do Antigo Testamento, uma vez que esse puritanismo que vem do protestantismo calvinista se misturou à ideia de predestinação do Antigo Testamento, e eles se colocaram, assim como os judeus, como os predestinados para ocupar o mundo e salvar o mundo. E, no entanto, levaram à destruição do mundo. Estou sendo muito duro aqui, porque tudo isso nós sabíamos há muito tempo. Tudo isso a minha geração sabia. A minha geração, a geração dos anos 60, tinha como bandeira o anti-imperialismo. Não era bandeira LGBT, não era bandeira antirracista só, não era bandeira feminista, não era isso. Não era bandeira da democracia só, era a bandeira do anti-imperialismo. A partir dos anos 80, essa bandeira também foi destruída pela própria esquerda. E hoje nós estamos destruídos como nação e nas mãos desses grupos primitivos, militarizados e assassinos. Professor, a sua fala é contundente, mas é muito importante para a gente poder pontuar
a relação espaço e tempo que a gente vive no que tange a questão das drogas. Como o senhor falou, existe uma linha temporal em relação a isso. O mesmo decreto que proibiu o que eles chamavam de fumo de negro, né, em 1910, proibiu a capoeira e o candomblé, ou seja, atacando diretamente a população negra. A gente sabe, por exemplo, o que acontece com uma pessoa branca de classe média com uma quantidade de drogas e o que acontece com uma pessoa negra com uma quantidade ainda menor que droga. Outro dia eu vi um rapaz que pegou não sei quantos anos de cadeia porque ele estava com 0,8 gramas de maconha. O senhor é a favor de estipular... É claro que a questão da legalização das drogas é premente, é urgente, mas ainda, pelo que parece, ainda vamos ter um caminho longo pela frente até atingir isso. O legislador, ele deve estipular o que é droga, a quantidade de droga, ou isso não concerne ao poder público e sim da questão do direito individual de cada um? Veja, a legalização tem necessariamente de ser acompanhada por um controle e por uma regulação. Se formos pensar rigorosamente, né, o consumo no Brasil de maconha, pelo menos, ocorre com frequência em todo o país, não é? A maconha, eu não chamo de droga, né? Ela está disseminada pelo país afora, apesar dessa guerra às drogas. Evidente que tem que caber ao poder público uma regulação. Não é? Por exemplo, crianças, jovens não podem ser expostos nem ao álcool, que é muito mais perigoso. Não é? Então, em primeiro lugar, os jovens não podem, tem que ser acima de 18 anos. E alguma quantidade tem que ser estipulada. Esse é o grande debate que já vinha sendo feito antes da ascensão do Bolsonaro. Né? Por exemplo, no STF, eu tenho também aqui os dados, eu vou passar para vocês. No STF, meus papeizinhos, desculpem. Tá. A última grande circunstância de debate sobre isso se deu no STF com o início do julgamento da descriminalização do porte de maconha. Porque, como eu já disse anteriormente, atualmente o uso, ninguém pode ser preso, digamos, por estar fumando, não é? Ela já está descriminalizada. No entanto, se dá à autoridade policial e aos delegados, aí que está a grande questão, o poder de definir quem vai ser preso e quem não vai ser preso. E aí que entra o racismo, como vocês já falaram. Então, o branco normalmente não vai, o preto vai, já de imediato. Porque quem vai levar para a delegacia são os policiais, são eles que escolhem se o cara está com um pedacinho minúsculo ou algo maior, uma quantidade um pouquinho maior. Não tem nada estabelecido. E o delegado também faz isso. E aí vai de acordo com o tipo, né, de profissional que está atuando. Então, esse debate foi em 2015, o debate para a legalização da maconha. 3 dos 11 ministros votaram a favor na data do julgamento. E pelas discussões preliminares, pelas falas preliminares, já havia maioria.
maioria para a aprovação da matéria, e, numa segunda etapa, seriam fixadas as quantidades para uso, né, para o porte, e provavelmente também o tipo de multa, de sanção, no caso de contrariedade a essas regras, né, de ultrapassagem dessas regras. Esse julgamento foi suspenso porque o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo para analisar com maior profundidade, segundo ele. Teori morreu em 2017 em circunstâncias extremamente estranhas. O caso ficou com o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que o substituiu. Acho que ele substituiu na vaga ou em outra vaga, não sei, né? Famoso por aparecer num vídeo cortando... Desculpe, eu vou desligar aqui. Estou te chamando, professor. É uma pergunta. Hã? É uma pergunta. Provavelmente é uma pergunta. Pronto, desligado. Então, Teori Zavascki morreu, Alexandre Moraes assumiu e ficou com o processo. Alexandre Moraes foi aquele que foi, numa plantação de maconha, cortar as plantinhas como se ele, esse herói, fosse capaz de erradicar uma planta, né, e sementes que são usadas desde a antiguidade, que têm quantidade para continuar sendo produzidas durante séculos e séculos, amém. Mas ele fez esse espetáculo de cortar maconha. O processo, o caso ficou com ele, e Alexandre de Moraes liberou o processo para votação, novamente em plenário, em 2018. E, desde então, o Dias Toffoli não coloca em pauta. É o caso de se pensar. Por iniciativa de grupos pró-legalização da maconha, principalmente de uma liderança, o André Kipper, que morreu recentemente, algo muito lamentável, um líder jovem, um rapaz bastante jovem, estudioso da Fiocruz, não é? Por iniciativa dele e de outros, de um grande grupo pró-legalização da maconha, foi feito um abaixo-assinado que reuniu 20 mil assinaturas ao Senado, exigindo o debate sobre o tema. Porque é possível, é um mecanismo. O Gustavo pode explicar melhor isso para mim, porque eu não entendo, né? Um mecanismo legislativo de consulta pública. E foi bastante discutido, ele apresentou suas propostas, e as propostas iam nessa direção mesmo, de uma regulamentação e que legalize as drogas, as regulamente, de forma que o Estado possa ter um controle e de forma que isso seja eficiente para tirar do narcotráfico a sua grande base, que é a venda da maconha. Se você tira do tráfico a base da maconha, a venda da maconha, você tira boa parte do seu lucro. Se você autoriza o plantio de um determinado número de pés de maconha em casa para uso pessoal, para uso terapêutico, não é, medicinal, você tira do narcotráfico esse que dá o seu grande lucro, que mantém o lucro. O que dá a riqueza para o narcotraficante é a cocaína, que é a droga mais cara.
mas a maconha é a que vende mais, porque o número maior da população que fuma maconha, o número da população que fuma maconha é muito maior do que o que usa cocaína, porque a maconha é uma substância leve, que não traz nenhum efeito grave, nocivo. Em 10 mil anos de experiência da humanidade, pelo menos que se tem notícia, não houve nunca uma única morte, não é? E nenhum problema médico, por exemplo, comparável com o uso do álcool. Não estou fazendo aqui proselitismo, estou falando de algo cientificamente comprovado e que é usado desde 10 mil anos antes de Cristo. Outro dia já foi descoberto na tumba do Ramsés II, já foi descoberto outro dia, recente, num templo em Jerusalém, pré-bíblico, muito antes de Cristo, já foi descoberto na Europa, em diversas regiões, na África, em povos de todos os lugares do mundo, e nunca houve uma morte. Então, é a coisa mais louca, mais absurda, mais nonsense, a proibição da maconha, principalmente. Não é? Ela deve ser regulada em resposta. Eu queria só passar uma informação aqui de um livro, aquele que você tinha falado, Gustavo. Quer ir lá, professor? Então, oportuno. Se vocês quiserem, isso também vale para qualquer pessoa, porque é muito simples, a revista é super interessante, de 2014. Deu para ver? Sim, conseguiu. A gente conseguiu ver aqui. É super interessante. Sim. Essa daí. A revolução da maconha, o mundo começou a ver a planta de outro jeito, entenda por quê. Então, esse livro é interessante, essa revista, porque ela mostra não só a história da maconha com uma linha do tempo, desde a antiguidade, suas origens na Ásia, depois sua expansão na África, na Europa, e depois pelas Américas, com os descobrimentos, enfim, e mostra esse uso ancestral, religioso, muitas vezes, não é? Durante todo esse tempo, e depois vai mostrando até o século XIX, quando começam as primeiras tentativas de proibição. Por exemplo, uma delas foi o Napoleão. O Napoleão, que na conquista do Egito, proibiu a população egípcia de usar o haxixe, que era uma substância usada milenarmente, não é? Proibiu, essa proibição durou alguns anos, durante o período em que Napoleão reinou no Egito, não é? Subjugou o Egito, mas o feitiço também virou contra o feiticeiro, porque os soldados franceses levaram o haxixe de volta para a França, ao voltarem da guerra. E o haxixe se disseminou na França desde então, o uso do haxixe. Eu estava lendo Balzac outro dia, Balzac fala disso. Balzac frequentou um clube de fumadores de haxixe, que é uma substância da maconha, uma forma de produção da maconha mais concentrada, né? Baudelaire, Victor Hugo, vamos falar em português, grandes escritores, todos usaram haxixe para se inspirarem e escreverem suas belíssimas obras, belíssimas e monumentais, obras para a história, para a cultura universal.
uma curiosidade sobre o haxixe, que a palavra assassino, né, é uma adaptação de rachachins, que eram os guerreiros árabes que lutavam contra a invasão francesa. Então, para eles serem discriminados como selvagens, bárbaros, eles usavam rachachins, que eram guerreiros que usavam, antes das batalhas, o haxixe, né? Até a palavra, a morfologia da palavra assassino tem a ver com o haxixe, né? Isso. É. É interessante, né? É. Assassino com haxixe, é verdade, porque aí também se revela o confronto entre os povos, a dificuldade de uma cultura entender outra, né? A guerra, mas o contra-efeito da guerra, porque ela leva o haxixe para a própria França. Enfim, esse livrinho que foi escrito, essa revista de 2014, da Super Interessante, ela foi escrita num momento de certo otimismo, quando Mujica legalizou a maconha, conseguiu a legalização da maconha no Uruguai. Mujica com uma visão extremamente sensata. Ele que não queria simplesmente que o país fosse tomado pelo narcotráfico. E com o narcotráfico foi submetido pelos Estados Unidos através da guerra às drogas, não é? Se associasse aos Estados Unidos na guerra às drogas. Então, legalizou a maconha e o índice ou melhor, e o tráfico caiu enormemente. E até houve uma diminuição do número de usuários, porque quanto mais proíbe, mais você desperta a curiosidade. Então, essa revista foi escrita, foi divulgada nessa época de certo otimismo, não é? E o Mujica, então, tinha essa visão muito clara, que é a mesma visão que o Alberto Fernandes está fazendo agora na Argentina, está tendo na Argentina e propondo também a legalização das drogas. Eu fiz um levantamento, depois eu passo para vocês, de onde está legalizado, onde não está legalizado, para mostrar que nós estamos atrasadíssimos nisso. Por quê? Porque não compreendemos o papel perverso, nocivo, destrutivo dessa guerra às drogas, que não leva a absolutamente nada. E nesse sentido, a única alternativa é a legalização. Não há outra alternativa. E, além do que ela pode ser, a legalização traz inúmeros benefícios. Por quê? É uma coisa interessante. No mesmo ano em que, naqueles mesmos anos em que Nixon declarou guerra às drogas, pesquisadores dos Estados Unidos descobriram o THC, o princípio ativo da cannabis, não é? E que já foi uma grande revolução, porque ele vai dar origem a todas essas pesquisas científicas mais recentes que levaram a mostrar as propriedades inúmeras medicinais da maconha, e cujas patentes, né, dessas descobertas estão todas fora, inclusive do canabidiol, não é? Do canabidiol, que é usado e comprovadamente eficaz para uma série de, por exemplo, as crianças que têm convulsões sistemáticas, né? Autismo, para velhos com mal de Alzheimer, auxiliar no Glaucoma. tratamento... Glaucoma. Exato. Não é? E que outro dia saiu uma pesquisa que também a cannabis pode ser útil no tratamento dos processos inflamatórios da Covid. Isso é recente. Não é? E nós vamos ficar muito atrás se não legalizarmos, porque nós vamos ter que importar essa medicação, porque agora a indústria farmacêutica norte-americana, israelense e de outros países vão investir na cannabis, como já estão investindo do ponto de vista comercial, para a produção de alimentos, para a produção de roupas, tecidos, né? Para a produção de móveis, para uma série de outras coisas.
Enfim, houve um avanço científico desde os anos 70 que mostra que essa guerra contra as drogas é absurda. Enquanto se proibia, os pesquisadores desenvolveram uma série de pesquisas que mostraram as suas propriedades medicinais, que só confirmavam a validade do seu uso ancestral pela medicina antiga, medicina hinduísta, medicina chinesa, medicina de povos africanos, por exemplo, não é? Ou povos europeus antigos também. Então, houve esse avanço científico e hoje nada há mais que justifique a proibição da maconha. Nada, nenhum argumento moral, nenhum argumento político, nenhum argumento científico, nada justifica que continue essa proibição. Professor, eu tenho uma questão, e acho que depois a galera vai ler o chat ainda, mas eu vou fazer mais uma provocação, um fundamento lacaniano, aí, que o senhor gosta do Zizek, o Zizek fala um pouco do Lacan, né? Essa repressão propagada aí pelos neopentecostais nas comunidades periféricas, não é só a questão moral das drogas, né? É toda uma questão moral. Eu lembro que até escreveu um texto de provocação no Facebook dizendo que os neopentecostais tiraram até o sexo dos pobres, né? Até o sexo ficou um negócio impuro, né? E é gratuito, né? O sexo é gratuito e tal. Essa repressão ao prazer de uma forma moral, aí dentro dessa questão moral, o senhor não acha que pode gerar um reprimido e o feitiço virar contra o feiticeiro? Nós temos uma sociedade mais, em tese, alucinada? Eu acho que nós estamos tendo uma sociedade já alucinada, né? Psicótica. Nós estamos vivendo uma psicose enorme. Nós não conseguimos mais pensar a realidade. Parece que a gente se desprendeu da realidade, né? Por exemplo, a questão do confinamento, a questão da quarentena, as pessoas estão vivendo isso de uma maneira estranhíssima, né? A gente sai à noite aqui na cidade, dá uma olhada, está todo mundo trancado em casa esperando alguma coisa que ninguém sabe o que vai ser, e ao mesmo tempo apática, passivamente, não é? Outros grupos de jovens, principalmente, estão saindo para fazer alguma coisa escondida, etc. Essa pulsão de vida, essa necessidade de viver, não é? Porque também esse discurso do confinamento é um discurso horrível, não é? E assustador. A gente, se pusermos uma máscara, não é? Lavarmos as mãos, etc., é possível ir, ficar numa praça, não vai contagiar ninguém. Agora, leva a esses extremos da psicose, não é? Ou do negacionismo absoluto. Ouvi hoje no meu prédio falando que a culpa é da China, o vírus é chinês, coisa assim. Mas é uma pessoa de classe média não alta, mas média. E então, há uma psicose coletiva, assim, não é? Quer dizer, a repressão ao prazer leva a isso. É muito grave. Isso aí, professor. Obrigado. Vamos lá, galera. Lê o chat. Deixa eu só passar mais um livro aí importante que eu queria falar. Para quem quiser saber um pouquinho sobre a história do uso da cannabis no Brasil, tem um livrinho antigo, que é uma coletânea. Vamos ver se eu consigo enquadrar. Vocês conseguem ler? Djamba Sarabamba. Sarabamba. Isso. Os autores são Antônio Renan, com H, Oswaldo Pessoa Júnior, uma coletânea ainda de 1984, que mostra como que chegou a cannabis ao Brasil, né?
pelo tráfico negreiro, pelos escravos e pelos portugueses, que já começam a fazer tráfico dessa época. Não é? E como ela se difundiu, como que ela era relativamente tolerada e depois passou a ser perseguida, mas como ela sobreviveu, porque tem uma história também, não é? Apesar de toda a repressão, ela sobrevive até os anos 70, antes do grande narcotráfico, quando o tráfico ainda era pequeno, quando as plantações de maconha eram no quintal, né? Ou vinham de regiões mais próximas, dentro do próprio país, na época do Bezerra da Silva, né? Toda a malandragem, toda a periferia vivia a maconha e usava a maconha. Tinha repressão policial, de vez em quando tinha, extorsão, mas era nesse chamado mundo da malandragem, a maconha sobreviveu como cultura. Assim como nos Estados Unidos, apesar de toda a repressão, de todas as leis que eles criaram nos anos 30, na época da lei seca também, eles estão criando leis e leis e leis, endurecendo, assustando as pessoas, não é? Tudo por causa do interesse da indústria petroquímica e da indústria algodoeira. A petroquímica porque não queria, e da indústria farmacêutica também. Isso quem mostra muito bem também esse livro, O Grande Livro da Cannabis. O Grande Livro da Cannabis, é só procurar no Google Guia Completo de seu uso industrial, medicinal e ambiental. E fala também aqui do proibicionismo nos Estados Unidos, porque é de lá que o proibicionismo se expande, por razões econômicas, por razões psicóticas e religiosas, ou psicótico-religiosas. Não é? E na nossa vassalagem, a gente assumiu com tudo e agora não sabemos o que fazer. Eu me perdi um pouquinho nessa resposta, então recuperem, por favor, aí. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar os comentários do chat? Pode colocar. Aqui eu lembro Estevão Gomes mandando um alô. Aí, João Gabriel Machado, bora. Luiz Antônio Alberti, grande mestre Antônio Celso Ferreira, pensador do Brasil moderno. Ana Michiati, parabéns, professor, sou fã. João Vitor Jara Beltrame, proibição do consumo de drogas é punição de crime sem vítima. Vânia Rei Paz, excelente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela força. Eu estava muito apreensivo. Tem muita gente aqui mandando mensagens, enquanto eu estava lendo mais mensagens, novos comentários aqui embaixo. A gente tem uma série de comentários sobre a qualidade da aula do professor, da capacidade de raciocínio do professor. Eu tenho uma pergunta. Muito obrigado, viu, Fábio? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando e aos comentários. Tem mais gente aqui. Tem mais gente. Você quer que eu fale mais aqui? Porque eu estava muito apreensivo de falar. É a primeira vez que eu estou falando publicamente desse assunto. E eu acho que eu fui duro, eu fui veemente, eu costumo ser, mas fui muito duro e veemente, mas eu acho que é preciso, porque eu não estou vendo essa discussão ser feita. Eu não estou vendo o Ciro Gomes fazer. Claro que ele poderia... Eu não estou vendo o Lula fazer. O Lula, que eu ontem fui procurar o vídeo dele, de 1996, está lá, vocês procurem no YouTube o vídeo de 1976, em que o Lula dizia que era inteiramente favorável à legalização ou à descriminalização da maconha, em 1996. É só procurar, colocar Lula maconha.
e no seu governo ele não tomou uma única iniciativa nessa direção. Nem o governo Dilma, nem o governo Dilma. Por quê? Porque eles se aliaram à bancada evangélica. Basicamente por isso. Então, eu não ouvi o Ciro falar disso, eu não ouvi o Lula falar disso, nenhuma liderança importante do PT falar disso, eu não ouvi o Aldo Rebelo, grande nacionalista brasileiro, situar esse problema, e ele poderia situar, e deveria situar, a guerra às drogas como uma questão importante que levou à nossa derrota. Eu não vi o Aldo Rebelo falar disso, e nenhum outro líder. Eu não ouvi o Haddad falar disso. Ele fala de amenidades, né, de ajudar na política de redução dos danos, etc. Mas eu quero medidas efetivas para o país. Nós vamos terminar a pandemia e continuar a guerra às drogas? Nós vamos continuar com essa população que vive de bico, dos deliveries, da periferia, sendo mortos, num país devastado pelo desemprego. Imagine esse país no pós-Covid, completamente devastado pelo desemprego. Os jovens de classe média, os jovens pobres. E nós vamos continuar com essa política louca, com essa polícia miliciana, acabando com a juventude brasileira, principalmente pobre, por causa de uma proibição inepta e que não sustenta de maneira alguma? Ou vamos pensar em bases novas? Como é que nós podemos nos pensar como nação, nos reconstruir como nação, com decisões como estão sendo tomadas na Argentina, no Uruguai, e eu tenho todas as listas, o governo da Líbia não, desculpe, do Líbano, para enfrentar o pós-Covid e toda a situação de devastação do Oriente Médio, desde as guerras que os Estados Unidos promoveram lá, está legalizando a produção de maconha medicinal. Os deputados da França estão lançando um projeto de legalização. Na França, é incrível, um país como aquele ainda ser ilegal. Não é? Estão também propondo para a recuperação econômica. Os Estados Unidos já estão ganhando dinheiro, muito dinheiro. Na Califórnia, quase todos... pelo menos metade dos Estados Unidos já estão produzindo maconha e vendendo maconha. Não é? Mike Tyson se tornou bilionário, e essa é a via capitalista deles. Temos que discutir se vai ser a nossa via capitalista ou não. Não é? Só uma parte. Hoje eu vi uma reportagem, professor, de um empresário mineiro, saiu de Minas Gerais, para produzir, para poder plantar e beneficiar a maconha nos Estados Unidos. Esse cara era para gerar riqueza, gerar emprego aqui no país. Aí ele teve que ir lá para os Estados Unidos para poder fazer. Pois é. A Austrália está descriminalizada. Na Alemanha é legal para uso médico, legal o plantio. Eu estive na Áustria, em Viena. Você vê nas horas, você não pode comprar na rua, porque nem tem tráfico. Porque você compra a árvorezinha, a planta ou a semente para plantar em casa. Nas vitrines, em qualquer lugar. Em Amsterdã, na Holanda, na Espanha, que tem uma das legislações mais avançadas a respeito disso. Até na Bolívia é descriminalizado o porte de 50 gramas. No Canadá, totalmente legalizado. No Chile, descriminalizado o porte. Na Colômbia, descriminalizado o porte, legalizado o uso médico. Na Índia, tolerada. Em Israel, legal o uso médico e o plantio também para uso médico é legal. Na Itália, legalizada, descriminalizada e legalizado o uso médico. No México, outro exemplo, o presidente do México, para enfrentar a crise econômica, está legalizando.
já descriminalizou o uso legal para uso médico. O governo está apoiando a legalização. O México, que foi destruído pela guerra às drogas, por causa dos Estados Unidos e pelos grandes cartéis que vivem dessa proibição, até o Paraguai descriminalizou o porte de armas. No Peru, descriminalizado. Portugal, consumo descriminalizado. E, para aqueles que ficam falando mal da Rússia o tempo todo, a Rússia que está produzindo a primeira vacina já aprovada, o grande Putin. Na Rússia é descriminalizado até 6 gramas. E o plantio é legal até 20 plantas. Aliás, falando em Putin, eu recomendo que, além de vocês lerem, quem quiser, né, ler o livro que eu falei do Muniz Bandeira sobre a formação do Império Romano, do Império Americano, assistam às entrevistas com Putin, divulgadas pela TVT, TV dos Trabalhadores, em parceria com o canal Nocaute do Fernando Moraes, que, infelizmente, deixou de... Ele não continuará existindo por dificuldades financeiras, né? Mas que, como último trabalho, Fernando Moraes disponibilizou os 4 episódios das entrevistas com Putin, feitas, dirigidas, né, pelo cineasta dos Estados Unidos, Oliver Stone. Deem uma olhada, que é fantástico, porque ali vocês veem um estadista que conseguiu reerguer a Rússia depois de ter sido ela destruída pelo Império Ocidental e transformada num país estraçalhado pelas máfias, pelas oligarquias que se formaram, né? Estraçalhada pela ganância capitalista que o Putin agora está acertando e levantou a Rússia e está produzindo a primeira vacina contra a Covid já aprovada. Então, leiam também e vejam também esse vídeo para terem uma ideia de que o problema, às vezes, é o óbvio, né? A gente fica pensando, por que o Brasil deu nisso? Por que o Brasil fracassou? Não é? Foi por causa da Lava Jato, foi por causa da incompetência dos partidos, foi por causa do Moro, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi a luta pelo nosso pré-sal, também foi pré-sal, mas na base de tudo estão essas 2 guerras que nos destruíram como nação, né? A guerra contra as drogas desde os anos 80 e que depois ela se enredou também na Lava Jato, na luta contra a corrupção, gerando esse fenômeno mortífero que é o fenômeno evangélico miliciano e o fenômeno Bolsonaro. E que pode ser eleito, pode ser reeleito, como Trump pode ser reeleito. Ele está estudando formas de jogar os Estados Unidos num pretenso conflito aí para tentar se reeleger. Há uma expectativa em torno disso, não é? O Império não vai se entregar tão cedo, tão simplesmente, e nem essas forças do Bolsonaro vão se entregar tão cedo. Então, se queremos reconstruir o país, nós temos que pensar radicalmente, temos que ir lá no fundo. E no fundo está esse problema insolúvel, que ninguém tem coragem de falar por medo, por preconceito, por ignorância, por desinformação, por má fé. Maravilha, professor. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração a fazer, rapaz? Tem uma pergunta aqui no chat do João Carlos Meli. Uma pergunta para o professor. O que o Reich pensaria de toda essa repressão que estamos vivendo nessa pandemia? Ele ficaria orgulhoso?
Os teóricos de Frankfurt, que foram, que emigraram para os Estados Unidos, Marcuse, Horkheimer, dentre outros, não é? Escreveram que o fenômeno do nazismo foi herdado pelos Estados Unidos. A sociedade com técnicas nazistas de existência, uma tecnocracia a serviço da destruição, a serviço da morte, foram transferidos para os Estados Unidos. É a mesma visão de americanos, norte-americanos ou estadunidenses, ou melhor, é a mesma visão de Gore Vidal, dos maiores escritores daquele país, um aristocrata que viveu em Washington, que conhecia todo mundo, da alta elite governamental dos Estados Unidos, amigo de Jacqueline Kennedy, de John Kennedy, de grandes figuras daquele país. É um império, e é um império da guerra. Assim como também fala o mesmo Noam Chomsky, filósofo e linguista daquele país, e que, velhinho, denuncia o imperialismo norte-americano sobre essa ânsia de dominar o mundo. Então, temos de pensar a nação brasileira nesse momento. E pensar a nação brasileira é tentar descobrir seus males fundamentais. É preciso reformas tributária, da terra, é preciso tudo isso, é preciso controlar os poderes aí excessivos da polícia, dos militares, dos juízes, mas é preciso distribuir renda, dar assistência à população pobre, financiar os pequenos empreendedores, a agricultura familiar, mas se não legalizarmos as drogas, nós vamos ter a continuidade desse sistema sanguinário que mina por dentro todas as nossas instituições políticas, culturais, educacionais, enfim, nada que resista. Professor, só para completar, e a outra bandeira que eu defendo, assim, no momento com grande ímpeto, porque eu acho que isso outra coisa, é o Estado laico. Quer dizer, o Estado laico é outra medida urgente, mas isso fica para um outro momento. Professor, vai ter essa pandemia e essa repressão dessa pulsão de vida, vai dar para estudar o quanto aumentou o consumo de droga ilícita no período, né? Porque falo uma análise superficial, mas acredito que as biqueiras nunca ganharam tanto dinheiro fora do período de pandemia. Eu imagino que sim, porque quem é que aguenta? Quem é que aguenta de cara dura enfrentar essa realidade medonha que a gente está vivendo? Nós precisamos de alguma fantasia, nós precisamos de alguma distração, precisamos de alguma que a nossa alma seja iluminada por alguma coisa, por algo que nos traga esperança, paz. Não é? Nós não podemos continuar como autômatos, como zumbis. Nós temos que nos iluminar de toda forma, buscando a pulsão de vida. Então, provavelmente, esteja ocorrendo isso que você falou, sim, Gustavo. É natural. Assim como eu não condeno essas festinhas dos jovens. Eu saio para tomar meu café, eu sou viciado em café expresso, né? Sempre eu faço uma rodada à meia-noite, por toda a cidade de Rio Preto, de posto em posto de gasolina. E tomo meu café com máscara e tudo. Conheço todos
os empregados que são da periferia, converso com eles. É o meu momento em que a cidade está calma, as pessoas estão em pânico dentro de casa e eu saio para ver o mundo. E ali eu vejo essa pulsão da vida, pulsão de vida, né? Essa juventude que não pode ser simplesmente dita, põe a máscara e fica, vá para casa, vá para casa, vá para casa. Não, eles precisam viver, mas precisam ser orientados a como viver, né? Senão caímos num fascismo também, como a gente está vendo no Facebook. Uns controlando os outros, vigiando os outros. Vai chegar uma hora que isso vai explodir. Ninguém aguenta. É como uma ferida. É o retorno do reprimido, como diz Freud. Tudo aquilo que é reprimido, ele pulsa, ele explode como uma ferida. E a ferida de estar em casa isolado vai explodir. E já está explodindo. Professor, só uma pequena provocação. O identitário, ele é um libertário ou ele é um repressor? Depende. Depende. Se a sua visão de identidade, por exemplo, eu sou negro, a pessoa que é negra, né? Eu sou negro, eu sou orgulhoso das minhas raízes africanas, dos meus orixás, não é? Da minha ancestralidade nas florestas e savanas da África, e de toda a cultura que os negros fizeram no Brasil, produziram no Brasil. Esse é o identitarismo legal, bom. Sim. Mas o identitarismo aberto à mestiçagem, aberto ao branco também, não é? Esse identitarismo eu não gosto. Assim como o feminismo radical burguês. O feminismo libertário, verdadeiramente libertário, de Simone de Beauvoir, das feministas revolucionárias da Revolução Russa, do Vietnã, da China, que eram feministas, aquelas moças que iam na Revolução Cultural, eram feministas aquelas que lutavam junto com os Vietcongues. Esse feminismo é um bom feminismo, é um feminismo verdadeiro, porque é a favor da emancipação, não do fechamento numa identidade. Eu sou contra o homem, ou eu sou contra isso, contra aquilo outro, né? A minha raça é melhor do que a outra, eu vou defender minha raça contra a outra. Então, também tem que ver com calma, porque há identitarismos e identitarismos, não é? Os maconheiros, que têm orgulho de ser maconheiros, porque vivem dessa cultura que também é ancestral, é uma forma de identidade, não é? Desde que ela seja aberta ao outro, ela é valiosa. Ela é prejudicial quando ela se fecha. E é esse identitarismo fechado que nós estamos vivendo hoje. Aí ele é repressivo. Não é? Aí ele é repressivo. Eu esqueci de dizer também, quando eu falei que grande parte da música brasileira, e naquela super interessante, mostra como a música brasileira foi alimentada pela maconha. Não só Bezerra da Silva, nosso grande guru, o homem da paz, Gilberto Gil, nosso ex-ministro da Cultura, maravilhoso, grande criador cultural, né, que foi preso em 1970 e poucos por porte de maconha, em algo que foi assim, um episódio triste e lamentável do país, mas que chegou a ser ministro da Cultura e mostrar o seu valor. Não é? Então, o Gil tem uma música... Como? Desculpa, perdão. O Gil tem uma música com Caetano, Pânico de Circenses, que ficou famosa com os Mutantes, que ele começa falando: mandei plantar folhas de sonho no Jardim do Solar. Exato. E Solar, você sabe, que era um lugar em que o Garcia vivia. Jorge Malt, aliás, não, Malt não, um outro, que esqueci o nome agora. Mas, nos anos 30, 40 e 50, nos Estados Unidos,
o mundo do blues, o mundo do jazz é o mundo da marihuana. E muitos foram perseguidos. Louis Armstrong foi preso. Bob Dylan foi perseguido depois. Não é? E é o mundo popular, é o mundo do Harlem. Então, vejam, a proibição ela atenta também contra a possibilidade não só de descobrirmos formas de terapêuticas contra doenças, né? Não só para produzirmos riqueza com as fibras do cânhamo, também, não é? Mas também para produzirmos riqueza cultural. Não é? Deixar os artistas livres, os cientistas livres. Muitos cientistas usaram drogas. Eu não estou fazendo a defesa da cocaína, por exemplo, que eu acho que é uma droga difícil, né? Ela acelera o coração. Quem usa maconha não gosta de cocaína. É bom avisar as pessoas incautas que dizem que a maconha porta para a cocaína, que quem usa maconha quase nunca usa cocaína. Porque a maconha ela suaviza e abre a mente. Não é? Então, a arte dependeu muito dessa abertura de horizontes, não é? Dessa iluminação. Mas agora, tudo aquilo que nos anos 60 os movimentos jovens intuíam, se comprova agora. Aquele mundo que eles propunham de criação de uma nova sociedade, não tanto no Oriente quanto no Ocidente. Na Revolução Chinesa, a Revolução Cultural, na época ainda do Mao Tse-tung, propunha a criação de um homem novo, não regido pelos valores burgueses. Aqueles jovens que saíam às ruas, meninos e meninas, em pé de igualdade, não é? Deram o tom do mundo naquela época. Como no Ocidente, os jovens estudantes saíram, levando as ideias do Mao Tse-tung também, as ideias dos cubanos revolucionários, mas aquela miríade de movimentos antissistema, movimento hippie, movimento psicodélico, intuíam que nós estávamos entrando numa sociedade assassina, perversa, regida por poderes descomunais, e que era preciso buscar alternativas. Eles não conseguiram, foram perseguidos, seus movimentos destruídos. Mas hoje vimos o resultado. O resultado é essa destruição que nós estamos vivendo. 60 anos, 50, 60 anos depois. Então, tem uma dimensão filosófica aí, tem uma dimensão civilizatória, além da dimensão prática, né, de salvar vidas, de evitar encarceramentos, de tirar poder dessa polícia truculenta, desses juízes injustos, desses políticos alucinados pelo dinheiro, oportunistas. Precisamos dessa dimensão filosófica para viver, essa dimensão humanista, essa dimensão da civilizatória. Então, o que eu hoje quero trazer aqui nesse live, que me custou muito, estou apreensivo há 2 dias, com medo do que eu teria que dizer, mas pela minha experiência como cidadão, né, e como estudioso, eu digo, a reconstrução nacional, se houver, deve passar necessariamente pela legalização e controle das drogas. Sem isso, não há Brasil que se possa levantar.
Professor, o senhor nem precisa ficar apreensivo que cada vez que o senhor aparece aqui no Sinfuleiragem, a gente acompanha o senhor pelo Facebook, é uma aula, é um aprendizado diferente, o senhor expansiona as nossas mentes para fazer refletir melhor, raciocinar melhor, melhorar a nossa competência aí de argumentação, porque traz realmente uma visão e uma imagem muito além do senso comum, muito além do que está sendo debatido aí, tomando os holofotes. Então, eu queria agradecer muito, senhor, pela presença aqui. Hoje já estamos com 1h40 de live, teve muito acesso. O pessoal aqui ainda está assistindo desde o início. Então, realmente foi um sucesso. O senhor, mais uma vez, trouxe muito conhecimento para nós e brilhou aí a nossa live. Nossa primeira temporada acaba na quinta-feira. A gente vai dar uma pausa para cada um vai seguir os seus projetos pessoais, né, nesse período eleitoral, mas realmente o senhor trouxe aí um conhecimento muito legal, muito bacana, e certamente o pessoal gostou bastante, então eu queria agradecer bastante o senhor aí. Não sei se os meninos vão mandar alguma mensagem antes, mas obrigado mesmo, professor, o senhor é um exemplo para todos nós aqui. Muito obrigado, Gustavo. Eu estou aliviado agora. Pronto, falei o que eu queria ter falado, o que eu precisava falar da minha alma. Então, agradeço a você, agradeço ao Fábio, ao Zé Roberto, e agora fugiu o nome dele daqui. O Vale. Agradeço a vocês todos, estou realmente aliviado. Disse o que eu achava que minha consciência me obrigava a dizer como cidadão brasileiro. E agradeço essa oportunidade, muito mesmo. Grande abraço a vocês e agradeço aos que participaram. Boa noite. Bacana. Professor, muito obrigado. Não fique apreensivo aqui, você joga no seu campo. Entendeu? A gente aqui do Sem Fuleiragem é seu guru, é seu pupilo, aliás. Mas eu sou nosso guru. Eu não vou chamar de bússola, não vou chamar mais de bússola, porque você disse que é uma bússola desorientada. Então, mas o senhor é nosso guru. Nós somos seus pupilos. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Muito obrigado, audiência ótima, super qualificada. Na quinta-feira a gente tem o Gog, o rapper lá de Brasília, um dos pais fundadores do rap nacional. Nós temos o Gog quinta-feira. Não percam. A gente vai falar sobre o papel social do artista. Tá? É um assunto premente, urgente também. Tá bom? Obrigado, professor. Tudo de bom. Valeu. Me manda o link para eu colocar no canal depois. Beleza, fala maravilha. Para vocês que o Sem Fuleiragem continue muito em frente, que vocês também alcancem os objetivos pessoais e políticos, atuem aí direitinho em Itapetininga para a gente mudar esse país. Isso aí, professor. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. Pessoal, valeu. tchau. Tchau a todos. Valeu. Até quinta-feira. Até mais. Quinta-feira com o Gog, não esqueça.